Olá, companheiros da Casa Espírita Vinha de Luz. O nosso abraço fraterno para todos os companheiros da casa. Que Jesus nos abençoe mais uma vez a possibilidade de estarmos juntos, fazendo reflexões tão necessárias, para que nós possamos ter um entendimento da mensagem de Jesus. Dessa vez nós vamos conversar, fazer uma reflexão acerca do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Não separeis o que Deus juntou. Então, nós escolhemos uma página de Emmanuel, para que, estando no livro Vinha de Luz, para que nós possamos fazer as nossas reflexões iniciais em cima dessa página, e depois então fazer a nossa prece para fazermos o estudo, e a reflexão do ensinamento de hoje. Então, lá no Vinha de Luz, tem a lição como título Vida Conjugal. E tem uma anotação de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 33, que Paulo fala assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E Emmanuel vai nos ajudar ao entendimento dessa frase de Paulo, dessa epístola de Paulo, As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhia novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entretanto, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé no círculo do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem acima de tudo as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhe converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busquemos o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-te em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serve às tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Emmanuel. Então, com essa página, nós vamos, quem desejar, nos acompanhar, nós vamos fechar os olhos para nos concentrar na imagem de Jesus, pedir assim: Senhor, nos ajuda, nos proteja nesse momento, Senhor, em que vamos fazer as reflexões acerca dos ensinamentos. Que nós possamos agora ter ouvidos de ouvir, estarmos atentos, Senhor, às mensagens, para que, com a doutrina que abraçamos com tanto carinho, a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido pelo Teu amor, que nós agora, com esse aprofundamento da verdade que nos liberta, Senhor, cada vez mais sermos obedientes às Suas leis, à vontade de Deus, em relação àquilo que nós trazemos no nosso ego, que é a nossa vontade ínfima, a nossa vontade ainda farisaica, a nossa vontade ainda capitaneada pelo nosso ego e pelo nosso orgulho. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer, Senhor, que até agora, ao seguirmos as nossas intuições, nós temos nos equivocado acerca do nosso matrimônio, acerca das nossas uniões, que são construídas no planeta de prova e expiação. Que os amigos espirituais nos ajudem a ter o entendimento da mensagem e que os amigos do bem possam estar do nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, Senhor, para que a nossa fala seja uma fala concernente em obediência aos Seus mandamentos maior, Senhor, que é a lei de amor que nos une. Em Teu nome, querido amigo, em nome dos companheiros que nos assistem, mães, principalmente em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que possamos dar início às reflexões da noite de hoje.
Então, companheiros, nós fomos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da indissolubilidade do casamento, e vamos conversar com você, vamos lendo um pouquinho, vamos parando, vamos fazendo as reflexões e deixar gravada essa mensagem para vocês, para que nós possamos repensar, né, nas nossas atitudes, o que temos feito da nossa vida com as nossas escolhas, com a nossa forma de ter um entendimento pessoal, com o nosso, o egoísmo, a nossa vaidade de querer interpretar e trazer esse interpretamento ao nosso modo infantil de pensar. Agora não. Atingimos a maioridade espiritual, graças a Deus, graças à doutrina espírita, estamos dando um passo à frente no entendimento das mensagens de Jesus. Então vamos lá conversar mais uma vez e que nós possamos, como dissemos na prece inicial, ter a companhia dos amigos espirituais, para que eles possam nos intuir, nos ajudar a ter a compreensão e o aprofundamento daquilo realmente que Jesus quer que nós façamos. Né? Como disse Maria, faça o que Ele vos manda. Então agora somos obedientes à vontade de Deus, não somos mais espíritos rebeldes, revoltados, e queremos agora, Senhor, entender a sua mensagem para poder, sinceramente, praticá-lo de acordo com as suas diretrizes, que é a lei de amor que nos orienta, que nos ajuda. E vamos lá então. E está lá no Evangelho. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Eles disseram, será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Isso é a pergunta dos fariseus para tentar Jesus, né, sobre a lei de Moisés. Ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio, criou macho e fêmea e disse, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. E Jesus fala, não separeis, pois, o homem, o que Deus juntou. Não separeis, pois, o homem, o que Deus juntou. Vamos prestar atenção nisso, não é? Para depois a gente pedir ajuda a Emmanuel, os amigos para nos ajudar dessa fora de Jesus. Porque então retrucaram eles, ordenaram Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu, foi por causa da dureza dos vossos corações, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dispensasse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Então, Jesus está dizendo que Moisés criou uma lei social para que na dureza do nosso coração nós pudéssemos, ter uma atitude de acordo com a lei mosaica da época. Então nós começamos agora a separar o que é a lei de Moisés, as leis sociais, e que são as leis de Deus. Portanto, ele falou assim, por que então, perguntaram os fariseus, retrucaram ele, ordenava Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e despedisse. E Jesus responde, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Vai dando a entender para a gente que a lei mosaica social não é a lei, e a lei de Deus é aquela que nós estamos tentando entender, e nesse entendimento tentando obedecer às leis de Deus, e não às leis sociais criadas pelos homens. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, e não ser por causa de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Aí nós vamos entendendo que nessa fala de Jesus aqui, Jesus está criando uma lei social, novamente, para impedir que a lei de Moisés, que prescrevia a lapidação, que prescrevia que largasse a mulher e abandonasse para procurar outra união, Jesus começa a dar um freio nessas nossas atitudes, começa a impedir que nós venhamos a despedir as nossas companheiras por qualquer motivo que fosse. Então ele fala, por isso vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério,
e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, isso aqui é mais uma lei social, isso aqui não é uma lei de Deus. Jesus dá mais uma lei social, diminuindo a intensidade da lei dura de Moisés em função da dureza dos nossos corações. Correto? Então, nós não vamos seguir essa mensagem aqui de Jesus como se fosse lei de Deus. É mais uma lei social, e inclusive que muitas religiões estão seguindo essa lei social aqui, que Jesus promulgou, achando que são leis divinas. Mas é mais uma lei social que nós precisamos, assim, ter esse respeito pela companheira, não despedir por qualquer motivo. E se essa dispensa fosse por motivo fútil, que não fosse por adultério, que nós não poderíamos ter outra companheira, que nós não poderíamos expedir, porque era assim, Moisés permitia, e por sermos um sistema patriarcal, em que o homem dominava totalmente, a mulher não valia mais do que um animal, a gente despedia a mulher por qualquer motivo. Jesus vai começar a botar limite nos nossos impulsos animalizados. E continua Kardec, que isso é um comentário de Kardec. Não, isso é um comentário de Kardec no Evangelho. Imutável só há que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. A lei da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Imutável só há a que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens, que são as leis sociais, está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Aquilo que Deus juntou, que é a lei natural, que o homem não deve separar, é a mesma em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina, que é essa lei de Deus, é a união dos sexos. Jesus fala, juntar a carne é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, para poder permitir que nós tenhamos um corpo através dessa união, e esse corpo permita que nós encarnemos e temos um instrumento para poder trabalhar num planeta Terra, de prova de expiação, que necessitamos do corpo para poder trabalhar. Então, essa união do sexo é permitida, é a lei divina em todos os lugares, para que possamos ter um corpo para podermos reencarnar. Em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país, e noutra época. A lei civil tem por fim regular os interesses da família. Interesses que variam segundo os costumes e necessidades da época. Então ele vai lembrar que em cada país a lei civil muda. E o que é adultério num país não é no outro, em função da lei civil ter uma conotação em um país e de outro não. E elas são mutáveis, elas vão mudando à proporção que nós vamos evoluindo. Assim, por exemplo, em que certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além do casamento civil, além disso, o casamento civil também é necessário. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Então, uns querem, um país aceita só o casamento civil, o outro civil religioso e o outro só religioso, e assim cada um tem sua regra social, mas sempre lembrando que são leis sociais que são mutáveis. E nós vamos separar aqui o que são leis divinas e o que são leis sociais, para a gente não seguir mais uma vez as leis sociais achando que são leis divinas. Nós temos feito muito isso, porque é mais fácil seguir uma lei civil, que está de acordo com o nosso ego, com o nosso orgulho, do que uma lei de Deus, que é imutável, que para nós tem que ter muita coragem para poder seguir a lei de Deus, porque vai de encontro aos nossos interesses, vai de encontro ao nosso ego. Mães, continua ele, no item 3, mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum, de todos os seres vivos, a união para poder gerar, de todos os seres vivos, nos animais, no animal, no hominal, essa união é para gerar corpos, para poder o espírito estar progredindo. A outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Aí ele vai dar a lei moral, que é imutável, e ele vai falar que essa lei é a lei de amor. Essa lei é que vai nos direcionar
cada vez mais através do progresso para nos aproximarmos da vontade de Deus, obedecendo essa lei de amor dentro das uniões, dentro do casamento e das nossas uniões. A nossa busca agora vai atender realmente a lei de amor e não mais os nossos interesses. Mais na frente ele vai explicar isso para a gente. Quis Deus que os seres se unissem não só pelo laço da carne, não só também pelo laço da carne, um corpo unindo o outro para gerar corpos, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua do esposo se lhes transmitisse aos filhos e que fosse dois e não somente amá-los, cuidar deles e fazê-los progredir. Essa união afetiva, essa união de almas vai fazer que nós nos unamos num só objetivo para transmitir aos filhos aquilo que nós pensamos. Nós vamos ser um só, vamos nos unir em ideal, vamos unir em afinidade para que nós possamos fazer uma linguagem só para transmitir aos filhos o que fosse dois, e não somente um amá-los e cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? É a pergunta que ele faz. Será que nós, estamos refletindo sobre isso, nas nossas escolhas, nossos casamentos, nossas uniões, nós estamos obedecendo essa lei de amor? Ela é tida em consideração? E ele fala, de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres, que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que, mais da vez, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, não é da simpatia, não é da união por simpatia. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim é do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, hoje, no plano de expiação, espírito materializado que nós somos, nós procuramos a nossa união baseada no orgulho, para nossas escolhas, da vaidade, da cupidez e de todos os interesses materiais. A nossa escolha hoje vem mais para atender o nosso ego do que realmente atender a lei de amor, de afinidade que temos um com o outro. A lei de afeição de dois seres, em sentimento recíproco. Nós esquecemos a lei de amor, que foi ensinada, que nós temos condição de entendê-la e estamos ainda continuando a fazer as nossas escolhas baseadas no orgulho e na vaidade. Frequentemente, se separa por si mesmo os que à força se uniram. Então, ele está dizendo que essas uniões feitas, não é? Na busca de atender os nossos interesses, frequentemente a separação por si mesmo é os que às forças se uniram. Então, não tem sustentação de amor, são os nossos interesses, então não sustentação. Daqui a pouco vai haver essa separação. Das uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, quando fazemos a escolha baseada no nosso orgulho. Dupla desgraça, que se evitaria se estabelecesse as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei de amor. Evitaríamos essas separações precipitadas, evitaríamos que as uniões tivessem, hoje, tivessem uniões sendo desfeitas assim de qualquer maneira, porque não houve essa sustentação, não houve as nossas escolhas baseadas nessa lei de amor. As nossas escolhas, para os espíritos, é feita em cima dos nossos interesses. Ao dizer de Jesus, não separeis, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, esta palavra deve se entender com referência à união segundo a lei imutável, e não segundo a lei imutável dos homens. Quando Jesus fala, não separeis o que Deus uniu, exatamente sustentada na lei de amor, que é a lei de Deus. Quando é na lei dos homens, que é mutável, essa separação fatalmente vai acontecer. Quando existe afinidade, não existe sintonia de sentimentos, não existe proposta do casal de se respeitarem e de se amarem. Existe sim. Por que eu estou procurando outro companheiro? Em que ele pode atender os meus interesses? O que ele pode me dar, não é? Materialmente, de conforto material. Então, esses interesses, essa lei imutável, é que vai fazer que nós venhamos a não sustentar durante muito tempo a nossa união. E continua no item 4. A lei civil tem por fim regular as relações sociais.
e os interesses da família, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Isso é correto. Ela tem uma necessidade de regular, né, a lei civil, mas ela é variável, diferente da lei de Deus, que é imutável. Nada se opõe que ela seja um corolário da lei de Deus. Esses preconceitos desaparecerão com o progresso moral. As faltas mesmo, os crimes que decorrem das uniões contraídas com vista unicamente dos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á: o que é mais humano, mais caridoso, mais moral? Se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver junto? Será restituir a liberdade se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares? Por isso que as uniões que são feitas à base desses interesses materiais, nós queremos forçar uma situação usando a lei imutável de Deus, para não separar o que Deus juntou, porque nós fomos num templo religioso, fizemos uma promessa naquele templo, mas não temos condição de sustentar essa promessa, né? Aquele famoso viver, né, até que a morte nos separe. Aquilo ali não vai ter fundamento, porque nós fazemos as nossas escolhas baseadas nos nossos interesses. Então torna-se uma união irregular, sem sustentação. E como nós vamos exigir que essa separação não aconteça, se ela não foi feita segundo a lei imutável, que é a lei de Deus? Então é uma união que pode se desfazer a qualquer momento, ou que estão juntos, né, debaixo do mesmo teto, mas mesmo assim não estão unidos em ideais. E o divórcio é a lei humana, que é do item 5, e tem por objetivo separar legalmente o que já de fato já está separado. É isso. A lei social só vem sacramentar aquilo que nós já estamos vivendo. Erramos, nos iludimos, nos fantasiamos, criamos ilusões, né, do príncipe encantado, que na verdade isso é uma fábula, né? No planeta Terra não existe ninguém encarnado perfeito, todos nós temos defeito, e ficamos nos iludindo com a perfeição que não vai haver, né? E isso aí vai fazer com que nós vivemos já separados, e o divórcio vem para legalizar o que já estava acontecendo naturalmente. Não é contrário à lei de Deus o divórcio. Isso é aplicável nos casos que não se levou em conta a lei divina. Se não se levou em conta a lei divina, que é a lei de amor, não é? Nesses casos, o divórcio não tem como ficar junto um casal. Pode acontecer crimes, pode acontecer coisas bárbaras dentro de um lar, porque nós ficamos, né, dizendo para o casal: não separeis o que Deus juntou, você foi para a igreja, você não vai poder casar novamente, né? Você vai se divorciar, você não vai poder se unir novamente a outra pessoa, porque Jesus também prescreveu lá, mas que era uma lei social, como nós falamos lá em cima. O divórcio é objetivado unicamente nos interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dispensar-se as vossas mulheres? Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos, olha só, no início, quando nós éramos espíritos dóceis, que estávamos conquistando ainda o livre-arbítrio, que não tinha poder de decisão, que seguíamos docilmente as instruções dos amigos espirituais, dos mensageiros divinos, lá no princípio as nossas uniões eram feitas dessa maneira, por simpatia e união. Quando já adquirimos o livre-arbítrio, não é? Ele vai falar, quando os homens ainda não estavam pervertidos. O livre-arbítrio fez fazer a escolha pelo egoísmo e pelo orgulho. E viviam segundo a lei de Deus e não viviam segundo a lei de Deus. Vamos ler de novo para poder ficar claro. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus. Não é? As uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ser dava o repúdio. Então, se as nossas escolhas, não é, foram feitas por simpatia, por união, é uma união que vai perdurar.
Não tem como haver uma separação, porque no começo, que ele fala aqui, é quando nós éramos ainda espíritos dóceis, ainda estávamos seguindo as orientações dos amigos espirituais, mas a partir do momento, vamos repetir, que fizemos a escolha do nosso livre-arbítrio e deixamos que o ego e o orgulho dominasse as nossas decisões, aí passamos a fazer as nossas escolhas em cima desse sentimento, e não mais derivado da simpatia. Ora, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. É verdade. Para quê procurar outra união se já estamos com o nosso espírito afim? Diferente de espírito afim, não tem nada a ver com alma gêmea, não é? Espírito afim, somos nós dois, não somos metade um do outro, somos individualidades, não é? Buscando essa simpatia recíproca para poder criar um lar com equilíbrio. No livro de Joana de Ângeles, SOS Família, Joana de Ângeles também vai nos ajudar a ter o entendimento dessa construção, né, dessa célula familiar, através do casamento, feita pelas uniões capitaneadas pelo ego, mais uma vez, pelos orgulhos, e aquelas uniões que obedecem docilmente à vontade de Deus. As leis de simpatia. E nem sempre nós fazemos isso, né? Deixamos as nossas almas simpáticas, as nossas almas afins, para escolher aquela que atende mais aos nossos interesses. Isso nós fazemos. Num planeta de expiação, é bom lembrar, companheiros, que nós estamos encarnados num planeta de prova e expiação. A família não está pronta, nós não estamos prontos, nós estamos em construção, entendendo essa lei de amor. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, veio nos ajudar a esse entendimento. Nós estamos saindo dessa prova, expiação, de planeta de erros e de dificuldades, e estamos entrando agora no planeta regenerado. É necessário que, ao entrar no planeta regenerado, nós deixemos para trás esses sentimentos que têm nos feito fazer escolhas erradas, não só no casamento, mas em tudo na nossa vida. Nós ignoramos a lei de amor. E quando entendemos o que Jesus nos pede, que nós obedeçamos a essa lei que nos orienta, que nos guia, que sejamos dóceis, que sejamos obedientes, exatamente para que nós possamos sair dessa desobediência, sairmos dessa revolta contra a lei divina e passamos a entendê-la. A hora que você começa a educar, a hora que Jesus, como mestre, começa a nos educar em cima dessa lei de amor, nós vamos entendendo como é bom obedecer, quando nós somos felizes, quando deixamos nos direcionar por Jesus e pela lei de amor. Então, Joana de Ângeles, no livro SOS Família, vai nos ajudar a ter um entendimento melhor, porque eles, espíritos, falam melhor do que nós. Por isso que nós colocamos a bibliografia, para poder Joana, Emmanuel, nos ajudar, né? E Joana fala assim: indispensável que para o êxito matrimonial sejam exercidas singelas diretrizes de comportamento amoroso. Para que nós tenhamos êxito, nós temos que ter diretrizes de comportamento, dia a dia, comportamento amoroso. É natural que ocorram desacertos. É o que nós estamos falando, estamos num plano de aproximação, vai ter desacerto. Até a gente acertar esse caminho juntos, nós vamos errar, nós vamos ter dificuldade de outro companheiro também. E ela fala, ao invés, porém, da separação, reajustamento. Aí a chave, ó. Ao invés de procurar separar por qualquer motivo fútil, né, como fazíamos com Moisés, qualquer briguinha nós dávamos uma carta e dispensava a companheira. Ao invés, porém, da separação, vamos nos reajustar. O que ela está dizendo? Nós somos um planeta em que casamos e nos unimos com uniões provacionais. Nós estamos em reajuste com almas que nós desviamos no passado e continuam desconfiando da gente. Nós precisamos reajustar. Não vamos separar. Vamos pedir perdão à companheira que o passado ficou para trás. Nós estamos agora em reparação, em reajuste. Então não vamos procurar separar, vamos sentar, vamos nos reajustar onde é que eu errei. O que nós podemos fazer para poder reparar o meu erro, a minha dificuldade? A questão não é de uma nova busca de Joana, mas de redescobrimento do que já é possível. Não é de nova busca, é descobrir naquela companheira que está do teu lado que aquilo que tu está buscando lá fora, ela tem nela. Só precisa dar a oportunidade dela colocar. E às vezes você vai buscar lá fora alguma coisa que você já tem dentro de casa. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Redescobrir, descortinar
que aquela alma, porque nós somos espíritos bons, saímos da mão de Deus, somos espíritos perfectíveis. Então, quando você ama, você tem sentimento de indulgência, você vê as coisas boas da companheira. E quando nós queremos separar por qualquer motivo, nós só vemos os defeitos, não é isso? Alguns dentres que jazem vitimados, alguns dentres que agem vitimados por acerbas incompreensões e anseiam refazer o caminho, se identificam com outros espíritos, aos quais se apegam, né? Essa nossa busca, nós vamos buscar e acabamos nos apegando a outros espíritos, né? Sôfragos, explicando tratar-se de almas gêmeas ou afins. Então, vamos buscar, né, lá fora essa afinidade, quando a afinidade já está dentro do lar. As nossas uniões do planeta Terra é união provacional. Não é expiatória, é prova. Desviamos a companheira na encarnação passada, ela volta conosco. Estamos aqui para reparar e não para dispensar a companheira. Não receando desfazer um ou dois lares para construir outro. O que nós fazemos? Destruímos 2 lares para construir outro. Por certo, de efêmera duração, porque as nossas escolhas vão continuar baseadas no nosso egoísmo, no nosso orgulho e nos nossos interesses materiais. Nós não estamos buscando outra companhia por amor. Aquela nova companhia, nós até justificamos que é a alma gêmea que nós encontramos para poder acabar com o matrimônio, mas isso não existe. Essa felicidade de alma gêmea, de espíritos afins, nós estamos construindo esse espírito afim estar contigo, dentro do mesmo teto, que tem que entender. Ele é que é o espírito, afinizado, para que nós possamos reparar os nossos equívocos e redescobrir naquele companheiro o que ele tem de bom. O amor é de ordem divina. Quanto mais se doa, olha só que coisa linda, quanto mais nós amamos, quando nós doamos compreensão, como nós doamos sentimento de indulgência, mais multiplica, sem jamais exaurir-se. Não tem cansaço. O matrimônio é uma sociedade de ajuda mútua. O ego, nós somos nós, não sou mais eu, que sou o homem, que determino. O patriarcado, o machismo já ficou para trás. É espírito com os quais nos encontramos, vinculado pelo processo de... Aí ela falando, ó, pela necessidade de evolução. Deixamos os companheiros para trás, estamos voltando nessa encarnação de novo com eles, ou com elas, para podermos, nesse processo de evolução, reparar os nossos equívocos de passado, porque são matrimônios difíceis, mas quando começamos a entender que aquela dificuldade que está no companheiro fomos nós que colocamos nele. Agora nós temos que redescobrir aquela alma que deixamos para trás por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, escolhemos outros e agora estamos voltando com aquela mesma companheira que deixamos em encarnação passada. Por isso que o Espiritismo nos ajuda. Entender a reencarnação, entender a lei de evolução, sabemos que estamos num planeta de prova e expiação, que os casamentos são provacionais, que nós temos que reparar os equívocos, nós vamos começando a ter paciência. E a paciência é a ciência da paz, trazer a paz do lado, ter paciência com o outro. Se o companheiro erra, eu também erro. Se tem defeito, eu também tenho. Ninguém é perfeito. Então vamos nos ajustar em benefício da família, que vale a pena você destruir 2 lares para poder se unir ao outro companheiro, que daqui a pouco vai se separar daquele também, daqui a pouco é outro casamento, que você vai fazendo isso de maneira arbitrária, de maneira sem consenso nenhum, atendendo ao Senhor. Essa não me satisfaz mais. Estamos voltando à lei de Moisés, dando carta de separação, dispensando as companheiras por qualquer motivo fútil. O que puderes reparar agora, olha só, o que podemos reparar agora, não transfira para amanhã. É o que os Espíritos falam. Se você vai largar agora, né, você vai ter que pegar na próxima encarnação. Então nós temos que não aturar, eu tenho que aturar, nós temos que amar o companheiro para podermos reparar os equívocos com ele, para que amanhã nós possamos voltar melhores. Uns com os outros, de repente o companheiro vem como filho, vem como irmão, mas nós já estamos reajustados. Tendo em vista a elevação do casamento, Jesus já abençoou em Canaã com a sua presença, não foi? Nas bodas de Canaã foi o primeiro milagre, a primeira ação que Jesus fez, transformando a água em vinho.
Foi nas bodas de Canaã, tornando como parte inicial do seu ministério público entre os homens, abençoando a família, abençoando as uniões que eram obedecidas pela lei de afinidade e pela lei de simpatia. E Paulo, o discípulo por excelência, pensando nos deveres da incorruptibilidade matrimonial, escreveu, conforme a epístola número 5 aos Efésios, no versículo 22 e 25. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha só o que Paulo fala e que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Nós não podemos amar ao outro se não amarmos a nós mesmos. Presta atenção nisso. O que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo é você mergulhar no teu íntimo e ver que você tem defeito à beça. O amor descortina aquilo que tem de errado em você. O amor, você tem que ter coragem para amar a si mesmo. Porque amar a si mesmo não é se endeusar, não é ser aquele narcisismo, né? de achar que você é a melhor coisa do mundo. Não. Para amar a mulher, nós temos que amá-la como amamos a nós mesmos. Isso é, você vai ver que você tem defeito, você vai ver que é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento e vai compreender que a companheira tem os dela, mas os seus são piores, maiores do que o dela. E você vai ter sentimento de indulgência. O que eu posso reclamar da minha companheira? Quem ama a sua mulher, quando eu amo a outra, eu estou amando também a mim mesmo. Eu estou fazendo reflexões sinceras de que aquela companhia que está do meu lado, agora com o auxílio da doutrina espírita, com o auxílio da certeza das reencarnações, que o planeta Terra é um planeta escola, preste atenção, aonde nós estamos aprendendo a amar, aonde estamos aprendendo a ter uniões mais estáveis, onde estamos aprendendo a não despedir as nossas companheiras por qualquer motivo. Onde o orgulho, o egoísmo, né, a cupidez, a vaidade não vai ter mais ingerência sobre as nossas decisões. Nós vamos olhar a companheira, né, no livro Sexo e Destino, nós estamos lembrando agora, o companheiro espiritual está nos ajudando, que no livro Sexo e Destino, nós vemos lá André Luiz descrevendo quando começam as uniões provacionais, elas acontecerem. Era de tal importância que essa união provacional, ela aconteça e nós transformemos essa união provacional em uma união simpática quando nós amamos. Ele diz, André Luiz, que até os futuros espíritos que vão encarnar através desse casal, os espíritos intuem para que essa aproximação aconteça. Intuem para que nós vejamos só as coisas boas daquele espírito. Não conseguimos ver de nada de errado, né? Só conseguimos ver a beleza. Nós conseguimos ficar iludidos, né, com aquela aparência, mas que na verdade no nosso dia a dia nós vamos começar a perceber que nós estamos em reajustamento. É isso que a doutrina espírita cristã nos ensina. Não adianta, companheiros, nós trocarmos de companheira, de companheiro, de família, porque as uniões que são feitas no planeta Terra, nós estamos construindo esse amor sincero. Nós estamos construindo, no livro SOS Família, Joana fala isso, a família não está pronta. Nós estamos em construção. E Jesus, como educador que educa como devemos nos amar, nós vamos aprender, vamos nos esforçar, fazer a nossa parte naquilo que nós podemos fazer de melhor, sentar para conversar. Não é? Não é qualquer motivo nós estamos brigando, não temos entendimento. Então, quem ama a si mesmo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque é uma troca de energias, é uma troca de simpatia. Eu também te entendo, porque eu também tenho erro, eu também tenho equívoco. Você vai chegar para a companheira, calma,
Estamos juntos nessa empreitada, estamos unidos agora com o entendimento da doutrina espírita, que nós não somos tão almas simpáticas e afinizadas assim, mas podemos construir agora essa afinidade, essa simpatia que perdemos lá atrás. Porque ela agora é alma provacional, e eu sou alma provacional, porque nós erramos e nos separamos em encarnação passada. Mas ela era a nossa união, era um amor que virou ódio, e agora nós estamos voltando para aprender a amar novamente. Isso é que é importante na doutrina espírita. É isso que nos dá a certeza que nós somos capazes de amar. O sentimento de indulgência, ver aquilo de bom que a companheira tem. Ela é assim a pessoa ideal, como espírito, não como aparência, não como corpo, não como poder material, não como aquela que pode nos dar conforto material, mas aquela que vai nos nutrir a nossa alma com sentimento sincero, porque nós somos espíritos, nós temos necessidade muito mais de amor do que de pão material. Nós temos que ter dentro do nosso lar essa sustentação que nos faz ficar fortes como espírito. E continua Paulo, em tão nobre conceito, não há subserviência feminina. Ela não está subalterna ao homem, nem pequenez masculina. Nenhum homem se torna pequeno porque não deixa que essa mulher seja sua escrava. A mulher não é escrava nossa, ela é uma companheira. E nós não vamos sentir pequeno antes o ajustamento dos dois para a felicidade no matrimônio. Então, ajustamento. Nós estamos nos ajustando. Eu sou o espírito encarnado no corpo hoje de homem, ela está encarnada no corpo feminino, mas somos alma, espírito que nos amamos. E ela está na situação de corpo feminino, no espírito, mas ela não está escrava do nosso machismo, escrava do nosso patriarcado, escrava das nossas decisões de masculinidade capitaneada pelo ego. E nós também não vamos ficar pequenos na nossa masculinidade porque estamos cedendo a essa nossa prepotência, a nossa arrogância. E ele antes, ajustamento de dois para a felicidade no matrimônio. E também, Joana vai continuar conosco, falando no livro Amor Imbatível Amor, o fechamento, para que nós possamos fazer a reflexão do estudo dessa noite e ter um aprofundamento. Companheiros, Joana de Anjos tem um livro chamado Amor Imbatível Amor. Quando nós amamos, como Jesus está nos ensinando, Jesus é um educador emérito, Jesus educa-nos, e o amor só pode vir através da educação. A educação nos leva a viver aquele sentimento. E o matrimônio, entendido no planeta Terra, que na sua maioria é provacional, não é expiatório, é provacional, são provas de companheiros, como nós falamos lá atrás, que nós destruímos as nossas amizades, nosso sentimento, e agora estamos voltando com os mesmos companheiros. Estamos reconstruindo aquele amor que nós destruímos. E com essa leitura de que não estamos prontos, com a leitura que estamos aprendendo a amar como Jesus quer que nós amemos, a partir do momento que nós tenhamos essa coragem, nós somos imbatíveis, nós vamos nos unir de uma tal forma que o casamento é indestrutível. Não vai haver divórcio, não vai haver separação, porque nós não estamos olhando mais os corpos, estamos olhando o espírito que alimenta aquele corpo. Estamos olhando uma mãe, não é isso? Que muitas vezes os espíritos falam, vai separar da sua companheira, ela é a mãe dos seus filhos. Como é que você vai deixar toda essa prole, todos esses espíritos ao abandono por uma vaidade, por orgulho? Ama a sua esposa porque ela é a mãe dos seus filhos. Foi através dela que os espíritos voltaram para continuar o reajuste. Os filhos, os espíritos que vêm como filho, também são espíritos que vão nos reajustar. E se nós fugimos da luta, covardemente abandonamos o nosso lar, covardemente viramos as costas para os nossos compromissos, nossos deveres de procurar felicidade, quando não temos direito à felicidade, porque por enquanto nós temos deveres a cumprir.
enquanto não cumprimos os nossos deveres matrimoniais, enquanto não cumprimos os nossos deveres, nós não vamos conseguir dar esse passo adiante, com todos esses espíritos que voltam. Então, a companheira que nós estamos abandonando é a mãe dos nossos filhos. E quando nós olhamos para eles, quantas vezes, né, nós vivemos essa tentação, né, vivemos essa vontade de abandonar o lar, e chegamos em casa cansados do trabalho, olhamos para o berço das crianças e falar: Maxwell, como é que você tem coragem de abandonar essas crianças que dependem de você? O que você vai fazer, o que vai responder no mundo espiritual por esse abandono? E nós voltamos atrás e sentimos a alegria de cumprir os nossos deveres. Cumprir os nossos deveres que assumimos com aqueles companheiros que voltam conosco. E é esse o compromisso que temos com a doutrina espírita e com Jesus. Amar no cumprir dos deveres, que nós vamos construir o amor verdadeiro no futuro. E para fechar o nosso estudo, os nossos agradecimentos, nós vamos ler esse pedacinho que você já deve ter lido aí, né? A página de Joana de Anjos, que do livro Amor, Imbatível Amor. E ela fala assim: o matrimônio fomentando o companheirismo, isso que ela fala. Nós somos companheiros, estamos na mesma luta. O matrimônio que fomenta o companheirismo permite realização plena do par. Amor fraterno, companheirismo, estamos juntos nessa luta. Estamos no lar, debaixo do mesmo teto, para lutar junto, unirmos e sermos um só. Que passa a compreender a grandeza das emoções profundas e realizadoras. Quando você realiza aquele dever, aquele compromisso, são emoções profundas que te realiza intimamente. Você sente uma alegria íntima de não ter abandonado o barco. Você sente uma alegria íntima de falar: Senhor, muito obrigado por ter me ensinado a respeitar as leis, os deveres que eu tenho com a minha consciência e com a minha família. Administrar as dificuldades que surgem, porque as dificuldades vão surgir. Não é diferente, é um planeta em que as dificuldades são naturais. Dentro do lar existem dificuldades, existem desafios a serem vencidos, mas com amor, com fraternidade, né, com companheirismo, nós vamos vencer, prosseguindo com segurança e otimismo, com esperança, com certeza que agora, Senhor, eu entendo as suas leis. Agora, Senhor, esse amor imbatível que está em mim, está agora em nós, que somos uma família, podemos agora educar os nossos filhos, os espíritos que veio sobre a nossa tutela. E se não fizermos isso, vamos responder na espiritualidade por abandono à família, seja o motivo que for que nós tenhamos. Que esse motivo não seja motivado pela lei de amor, pela simpatia, pela união, que é quase que impossível, né? Nós estamos unidos no planeta Terra, num planeta de prova e expiação, por essa simpatia mútua que nós estamos construindo, mas a simpatia pela prova, pela experiência, pelo dever a ser cumprido. Então, companheiros, não separeis o que Deus juntou. No início não era assim. Enquanto nós não tínhamos o livre-arbítrio, comandado pelo ego, pelo orgulho, as nossas escolhas eram feitas pelas simpatias. Deus, no seu amor infinito, fazia com que nós atraíssemos simpaticamente espíritos afinizados conosco. É isso. Quando nós amamos, segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, nós criamos um magnetismo amoroso de simpatia que atraímos por afinidade outro companheiro com a mesma simpatia, com a mesma afinidade. É isso que nós temos que entender. Quando nós deixamos o orgulho, o egoísmo, nós vamos perdendo esse poder magnético de atração por simpatia e vamos criando um magnetismo de orgulho, de vaidade, e vamos atraindo para perto de nós espíritos que podem atender ao nosso orgulho, espíritos que podem atender a nossa vaidade, espíritos que podem atender ao nosso interesse. Então é uma união que já começou errada, porque não obedeceu à lei de amor, não obedeceu à vontade de Deus. E lá atrás, quando éramos espíritos dóceis, no início não era assim, nós tínhamos esse magnetismo simpático.
Então, nós nos atraímos por simpatia um para o outro. Vou repetir. Quando adquirimos o livre-arbítrio relativo e deixamos o orgulho e a vaidade tomar conta das nossas decisões, nós começamos a fazer as uniões equivocadas. Obrigado, companheiros, por esses momentos que estamos juntos. Nós agradecemos muito, muito o convite da casa. Estaremos domingo lá, na parte da manhã, conversando sobre esse mesmo tema, para que nós possamos repetir de maneira presencial. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos vocês, que nós possamos fazer uma prece breve de agradecimento. Obrigado, Senhor, por estes momentos contigo. Obrigado, Senhor, por elucidar as nossas uniões. Obrigado, Senhor, por permitir que temos a coragem, a determinação de cumprir os nossos deveres. Com a família, com a companheira que escolhemos, com a companheira que é mãe dos nossos filhos, para que não venhamos a nos iludir mais uma vez, Senhor, nessa busca de alma gêmea, nessa busca de ilusão que o mundo não pode nos dar. Mas aonde o Senhor nos colocou, é aonde nós vamos estar. No mesmo lar, as companheiras que foi escolha nossa, aprovacional, mas são escolhas que nós podemos transformar em verdadeiro amor, em verdadeira simpatia, usando a sua lei de indulgência, de benevolência e de perdão. Que Jesus nos abençoe. Um abraço para todos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus por estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja.